Vamos falar sobre Augusto Boal e o seu maravilhoso Teatro Fórum, que é um dos braços do Teatro do Oprimido. Olá, eu sou a Gabs, bem-vindos ao Cine Cena de hoje, e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o Teatro Fórum e Augusto Boal. O Teatro Fórum é um dos braços do Teatro do Oprimido. E quem foi Augusto Boal na história do teatro brasileiro? Augusto Boal, ele é, na verdade, né? Eu adoro falar ele é considerado, mas ele é, na verdade, o mais importante treatólogo desse país, e ele desenvolveu um braço, assim, a técnica conhecida como teatro do oprimido, que ele desenvolveu um pouco aqui no Brasil, se eu não me engano, e aí depois ele teve um desenvolvimento maior durante os anos que ele ficou em exílio na Europa, por causa da ditadura, né? Óbvio. Mas vamos lá, quem foi Augusto Boal? Nossa, gente, que tanto de e-mail, desculpa. Quem foi Augusto Boal? Bem, Augusto Boal, ele esteve à frente do Teatro de Arena antes dele sair em exílio, do Teatro de Arena aqui de São Paulo. O Teatro de Arena é também um espaço importante de teatro aqui no Brasil e símbolo da resistência contra a ditadura. No período de Boal e de outros grandes treatólogos e dramaturgos que passaram pelo Teatro de Arena, no período mais denso da ditadura militar, e isso mais para a década de 60 e tal, eles criaram métodos para que as peças não fossem censuradas. Então eles começaram a utilizar, entre aspas, de ficção para poder contar histórias como resistência, como luta ao preconceito, como liberdade. E também desenvolveram o método Coringa, que é no qual vários atores fazem o mesmo ator faz vários personagens em cena. Eu confundi. Bom, aí Augusto Boal saiu em exílio, se eu não me engano, em 70, 77, por aí, na década de 1970, ele saiu em exílio e foi dar uns rolês aí pela Europa. E a partir daí ele desenvolveu a técnica do teatro do oprimido. O que é o teatro do oprimido? É uma forma teatral no qual o oprimido, a pessoa oprimida, a comunidade oprimida, ganha destaque frente ao opressor. E dentro desses braços nós temos a árvore do teatro do oprimido, a árvore do oprimido, que tem, se eu não me engano, 5 galhos, assim. Temos o teatro imagem, o teatro legislativo, o teatro do invisível, tem mais um, e tem o teatro fórum. O teatro fórum, que é o que eu estou estudando para eu poder desenvolver, ele nada mais do que consiste de uma técnica teatral voltada para conscientização e educação de uma comunidade. Então, o que seria o teatro fórum? Nós pegamos um tema baseado em um tema de forte discussão, que é necessário discussão na comunidade, e montamos uma dramaturgia, uma peça de teatro no qual os atores eles vão encenar um conflito. E aí, a apresentação ela é parada num dado momento pelo Coringa, e no caso no Teatro Fórum, o Coringa ele tem o papel de mediador, então ele tem que estar a par de todo o processo, desde a preparação dos atores até a concepção da dramaturgia, de todo o processo da situação ali que envolve a comunidade. E normalmente, né, na maioria das vezes, quem fazia isso era o Boal, claro. Então, tecnicamente é o diretor, não necessariamente diretor, mas seria diretor. E aí essa peça ela é interrompida num dado momento, no ápice ali do conflito, para que as pessoas possam opinar. Então as pessoas elas deixam de ser espectadores e passam a ser atores da cena em si. Então eles podem trocar de papel, eles podem tirar o ator e assumir o papel daquele ator em palco, e a partir daí propor soluções para a resolução do conflito e ao mesmo tempo expor suas opiniões também. Por que que aí o Teatro Fórum é um lugar, e o Teatro do Oprimido é um lugar onde eu falo que o oprimido ele ganha destaque frente ao opressor?
Porque os assuntos debatidos no Teatro Fórum e em todos os outros braços do Teatro do Oprimido sempre têm a ver com temas que devem ser de importantes debates para a sociedade e realmente trazem oprimidos em destaque. Por exemplo, no livro do Boal, Jogos para Atores e Não Atores, ele cita um exemplo que ele estava numa região, se eu não me engano, da Itália, e era uma cidade pequena, e ali os produtores rurais queriam montar uma cooperativa. E o prefeito não queria autorizar essa cooperativa, não queria autorizar a montagem dessa cooperativa por uma série de fatores, né, talvez corrupção, propina, alguma coisa assim. E ele foi e montou um teatro fórum relacionado a isso. E aí o prefeito ele se viu em uma situação em que ele não estava protegido dentro do seu palacete. Então ele se viu numa situação em que a comunidade assumiu a força do oprimido, assumiu essa força do oprimido no Teatro Fórum e passou a expor suas soluções. Então ele até fala que depois disso, o Teatro Fórum, que era para se durar algumas horas, duraram dias e dias, e o prefeito passou também a defender em palco seu ponto de vista e virou uma discussão inesquecível para ele. Então o Teatro Fórum ele tem esse teor de se debater, de provocar, aí já é minha opinião, um senso de empatia. Então ele provoca esse senso de empatia no oprimido e no opressor, e aí ele passa a naturalmente conscientizar o opressor de que o que se está acontecendo ali naquela comunidade tem que ser mudado, tem que ser revertido, e passa a dar o poder do oprimido de voz, porque normalmente o oprimido ele não tem voz. Então o Teatro Fórum e todo o teatro do oprimido construído por Boal dá o poder de voz ao oprimido, à comunidade oprimida, à pessoa oprimida. Então os temas que se podem debater são vários, desde racismo até sexualidade, autismo e por aí vai. Eu queria utilizar o Teatro Fórum no meu projeto integrador, que inclusive eu tenho que gravar um vídeo falando para vocês dele. Eu queria utilizar o Teatro Fórum no meu projeto integrador. Eu vou utilizá-lo, mas eu vou utilizá-lo como processo de preparação de atores, né? Todo o processo de preparação de atores e constituição da peça, porque eu não achei válido eu utilizar o Teatro Fórum, que é tão importante e tão especial, e não conseguir terminar ele, porque eu tenho um prazo específico de 15 minutos para fazer uma apresentação. E o Teatro Fórum ele não tem tempo para acabar. Então ele pode durar 15 minutos, como ele pode durar 2 dias. Então eu não acho justo eu expor uma parte do Teatro Fórum e não fazer ele completamente. Então eu decidi utilizar o Teatro Fórum como um meio do processo, mas não como produto final em si. Mas é isso sobre o Teatro Fórum, é um pouco sobre o Augusto Boal. Eu não posso falar muito, eu tenho que reduzir o meu tempo de fala, então sempre vão ser vídeos de aproximadamente 10 minutos, aí no máximo, estourando, vai passar uns 12 minutos. Eu não posso falar muito, mas é isso sobre Augusto Boal. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre Augusto Boal, por favor, me mandem nos comentários e falem assim: ei, fala sobre o teatro invisível. Ah, fala um pouquinho mais sobre esse teatro do oprimido, sobre essas cinco formas de teatro, como é. Fala um pouquinho mais sobre quem é Augusto Boal. Fala um pouco mais sobre o teatro de arena, que aí eu tenho assuntos para poder fazer os próximos vídeos de teatro. E o vídeo sobre teatro é isso hoje. Hoje é Augusto Boal, Teatro Fórum, Teatro do Oprimido, um breve resumo de quem foi esse cara. Mais uma vez enfatizando que a história do teatro brasileiro é muito importante e deve ser conhecida por todos nós para que a gente aprenda a valorizar a cultura nesse país. Eu sou a Gabi, esse foi o Cine Cena de hoje.